Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo das novidades da versão. Nesse vídeo você confere o que há de novo na versão 10.6a02, referente ao mês de fevereiro de 2026 para os módulos de escrita fiscal e importação padrão. Inicialmente, vamos relembrar liberações importantes que aconteceram em arquivos de atualização durante as duas últimas semanas, caso você ainda não saiba dessas novidades. Já está disponível no domínio a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais ADFIS 2026 para o ano calendário de 2025 e situações especiais do ano de 2026. No menu Relatórios, Informativos, Federais, DEFIS, Portal ECAC, você encontra agora a opção de 2026. Importante que, se essa opção não está habilitada para o seu usuário, solicite ao usuário gerente a permissão para acesso. Então, na janela da DEFIS de 2026, você encontra todas as informações atualizadas para o ano calendário correspondente. A DEFIS 2026, referente ao ano calendário de 2025, é transmitida até 31 de março do ano calendário subsequente às entregas regulares, ou seja, 2026, ano calendário de 2025, com prazo final, então, até 31 de 3 de 2026. Se a empresa for cindida, total ou parcial, extinta, a DEFIS relativa à situação especial ela deve ser entregue até o último dia do mês de junho, quando o evento ocorre no primeiro quadrimestre do ano calendário, ou o último dia do mês subsequente ao do evento nos demais casos. Na central de soluções você encontra todas as dicas atualizadas. Você pode conferir o link centralizado da DEFIS 2026 na descrição desse vídeo. Outra liberação importante foi que, a partir de 2026, a distribuição de lucros e dividendos poderá ser isenta ou tributada conforme a Lei número 15.270, de novembro de 2025, quando ultrapassar ou não R$ 50.000. Com base nisso, a tela de rendimentos da FDRINF foi mantida, onde você pode observar, acessando o menu de relatórios, informativos federais, FDRINF enviar arquivos, no botão de outros dados. Nessa janela de rendimentos isentos, devem ser transmitidas o lucro apurado e deliberado para distribuição até 31 de 12 de 2025, mesmo que distribuído a partir de 1 de 2026, e também o lucro apurado e distribuído a partir de janeiro de 2026, em valor inferior a R$ 50.000 por mês por beneficiário. O prazo para enviar a distribuição de lucros isentos, para este caso, ele permanece sendo o 15º dia do segundo mês subsequente ao trimestre em que ocorreu a distribuição. Agora, se durante o mês, a partir de janeiro de 2026, um beneficiário possuir uma distribuição que excede o montante de R$ 50.000, então este lançamento ele deve ser feito na nova tela, onde você pode acessar o menu de movimentos, outros, lucros e dividendos tributáveis. Informe a competência, mais abaixo a data em que aconteceu a distribuição de lucros, o beneficiário, as demais informações, além da alíquota, que deve ser de 10%, e o código de recolhimento também informe um código de recolhimento que seja relacionado a essa operação. É importante frisar que a distribuição de lucros e dividendos ela será gerada no mesmo prazo normal da FDRINF, ou seja, até o 15º dia do mês subsequente. Outra liberação em arquivo foi para o comprovante anual da retenção, que agora ela passa a importar os rendimentos isentos informado na REINF, a mesma guia que vimos anteriormente. Acesse aqui o menu de relatórios, informativos, federais e selecione a opção de comprovante anual de retenção. Indique aqui o imposto IRF, o responsável, e clique sobre o botão OK. Encontre o beneficiário e observe que
Dentro do quadro de rendimentos isentos e não tributáveis, no campo 5, referente a lucros e dividendos apurados a partir de 96, pagos por pessoa jurídica do lucro real presumido ou arbitrado, será importada as informações da guia de rendimentos isentos. Finalizando as liberações em arquivo, agora é possível comparar as informações do extrator da DIRF no portal com um relatório consolidado no sistema. Foi criada a opção de extrator da DIRF no menu de Relatórios, Informativos Federais DIRF, Extrator da DIRF. Então, foi criada esta nova opção para você. Aqui você pode estar informando o período correspondente que deseja conferir as informações. Então, aqui vamos selecionar o ano correspondente, clicar em OK, e assim você pode observar que na tela desse demonstrativo de rendimentos serão apresentados os mesmos campos encontrados no extrator da DIRF. Aqui serão apresentados os rendimentos tributáveis, os lucros e dividendos pagos a partir de 96, e mais ao final será apresentado o demonstrativo por código de receita. A partir dessa informação, você consegue observar o código de receita informado, como por exemplo, essa segunda linha nós temos o 1708, que é direcionado ao IRF, o 5952 ao CRF, o 0561 referente a rendimentos não tributáveis, ou seja, aos lucros e dividendos, como pode perceber mais acima. E a partir disso, você consegue conferir todos os dados e comparar com o extrator da própria DIRF. Agora, falando das liberações dessa versão, tivemos a implantação do cálculo automático da majoração do IRPJ e contribuição social, estabelecidas pela Lei Complementar número 224 de 2025. Nela indica que a empresa lucro presumido que exceder os 5 milhões anuais ou 1.250.000 por trimestre, ele deve calcular o percentual de presunção majorado de 10% sobre o percentual definido no acumulador. Basicamente, ele vai olhar a configuração definida nos acumuladores da empresa, a qual tem os impostos de RPJ e contribuição social. Observe que neste exemplo nós temos o acumulador de venda de mercadorias com o percentual definido de 8% para IRPJ e fazer a majoração. Se o percentual de presunção atual é de 8% para comércio, por exemplo, aplicado neste vídeo, ele será elevado para 8,8%. Se o percentual é de 32%, ele passa para 35,2%, conforme a memória de cálculo que você está vendo em tela. Como mencionado, é um cálculo automático feito pelo sistema, então não há nenhuma configuração a ser feita. Apenas se a sua empresa ela possuir alguma situação especial e que não deve calcular a majoração. Sendo assim, essas empresas elas podem utilizar a opção de não calcular a majoração do percentual da base de cálculo, IN 2305 de 2025 da Guia Geral Federal e RPJ Contribuição Social dos Parâmetros. Para as demais empresas obrigadas ao cálculo, assim como esta, devem manter a opção citada desmarcada. Então, apenas marque esta opção dos parâmetros caso a empresa ela não deva calcular, se ela possui algum processo em andamento, alguma situação especial para então utilizar essa opção. Para conferir o exemplo, vamos acessar aqui o menu de relatórios, impostos, demonstrativos. Informar a competência, neste exemplo será o trimestre 3 de 2026, o IRPJ será o imposto conferido, e clicar aqui em OK para emitir então o demonstrativo. Observe que neste trimestre, o valor contábil foi de 4 milhões. Mais abaixo, haverá um novo quadro de percentual de presunção majorado. Observe então que o sistema ele vai fazer a segregação dos valores de receita até o limite, sujeito ao percentual da base de cálculo de 8%, que foi o exemplo aplicado, onde teve então o valor de 1.250.000, que é o limite, e a partir deste valor, diminuindo 4 milhões pelo 1.250.000, resta então 2.750.000, que será então feito o cálculo
majorado, então ele vai ser aplicado o novo percentual de base de cálculo, gerando então o valor de 242.000. A partir deste item, o adicional do RRPJ ele é calculado normalmente seguindo a soma da base de cálculo do limite, que foi até os 100.000, e o que excedeu de 242, totalizando 342, e assim calculando o adicional do IRPJ. Se a empresa ela possuir diferentes atividades, os percentuais de base de cálculo dos acumuladores também serão diferentes. Sendo assim, o cálculo será feito de forma proporcional. Outro ponto importante, quando a receita trimestral for inferior a 1.250.000, como vimos que é o limite, o sistema guardará a diferença para a dedução nos trimestres seguintes do mesmo ano. Todas essas informações, exemplos, eles estarão destacados na solução indicada na descrição desse vídeo para o assunto, então, relacionado à majorização do percentual de base de cálculo para o IRPJ e contribuição social. Nessa versão também foi liberado o envio de novos benefícios na DIRB conforme a INRFB número 2294 de 2025. Agora também é possível configurar e transmitir os benefícios de água mineral, aparelhos ortopédicos, biodiesel, combustível social, carvão mineral, embarcações, gás natural PPT, livros, máquinas para produzir papéis, ovos, preparações não alcoólicas para elaboração de bebidas, produtos hortícolas e frutas, produtos para hospitais, clínicas e consultórios, próteses, o RETID, o REPS, os SEMES e embriões, transportes intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e os transportes municipal de passageiro. O processo de envio das informações é bem simples e segue a rotina de outros benefícios que já há no sistema. Você pode acessar o menu de relatórios, informativos federais, selecionar a opção de DIRB, enviar arquivos, informar a competência a qual está apurado e possui os lançamentos com os CSTs e as naturezas de receita referente a um destes benefícios liberados. Inicialmente, confira as informações selecionando no quadro gerar a opção de relatório e emitindo este relatório. Observe que neste exemplo, o novo benefício que está configurado é referente ao gás natural. Conferido todas as informações, basta só retornar aqui a tela de geração, selecionar a opção de site receita e a forma de comunicação e em OK para fazer a transmissão da DIRB. Nessa versão também foram liberadas as opções dos demonstrativos mensal e faturamento nas rotinas automáticas. Agora, quando você acessa aqui o menu de arquivos, rotinas automáticas, você pode optar por criar rotinas separadas por demonstrativo ou unificado com essas duas opções liberadas. Observe que aqui há duas rotinas, de demonstrativo de faturamento e mensal, onde dentro da guia Relatórios, Demonstrativos, é possível estar selecionando o demonstrativo mensal para emissão de um relatório mensal com os valores lançados nas entradas, saídas e serviços, ou faturamento para emissão de um relatório com valores de faturamento dos últimos 12 meses a partir da execução da rotina, onde ao selecionar essa segunda opção, vai ficar habilitado também o botão reticências e você consegue fazer as configurações de opções, as mesmas que você encontra na tela de emissão normal do demonstrativo de faturamento, impressão, o modelo do documento que será emitido, se você deseja imprimir a assinatura digital do contador, responsável legal, e se você deseja assinar documento em PDF também. Outra opção importante que foi liberado é que você pode publicar esses demonstrativos mensal e faturamento diretamente para o seu cliente através aqui da guia portal do cliente, selecionando as opções necessárias. Após configurar, basta acessar o menu Movimentos, Rotinas Automáticas, criar a rotina que você deseja, separado ou junta, caso você queira, configurar então o agendamento, mais abaixo selecionar as rotinas e as empresas que terão essas rotinas geradas automaticamente. Após, então, é só aguardar o momento que a execução ocorra.
Nos utilitários de alteração de notas, foi disponibilizadas as opções de documento emitido com base em regime especial norma específica ou documento regular extemporâneo para alterar em lote a situação dos documentos. Então, se você acessa agora o menu de utilitários, alterar notas e outros lançamentos, entradas e saídas, você vai encontrar essa nova opção. Primeiramente, realize a busca das notas que você deseja estar alterando, clique em alterar. E na guia geral, mais abaixo você vai encontrar a opção de alterar situação para, com a opção de documento emitido com base em regime especial ou norma específica e documento regular extemporâneo para você estar selecionando. O campo de data e escrituração, ele vai ficar habilitado quando alterada a situação do documento para documento regular extemporâneo, nas empresas de regime normal e simples nacional que ultrapassarem o sublimite no ano anterior. E para as saídas, o campo citado neste item ficará desabilitado para algumas UFs. Isso você pode estar acompanhando também na solução principal que está na descrição desse vídeo. Nessa versão também foi liberada a importação do IBS e CBS quando utilizada a opção de importar pelo NFA Portal. Se você importa as notas pelas chaves de acesso, agora pode observar que, ao informar a chave e importar, os campos destacados para os impostos das notas serão preenchidos também. Então aqui para exemplificar, no menu Movimentos, Saídas, já há uma nota importada, onde na guia Estoque destes lançamentos, contém então as informações referentes ao IBS e também ao CBS, que foram importadas automaticamente direto do portal. Por fim, tivemos uma série de melhorias na importação de nota fiscal de fatura de serviços de comunicação eletrônica, modelo 62, ANFCOM. Então, se você acessa as configurações através do menu de arquivos, configuração de importação, NFCOM, vai poder perceber novas opções aqui na guia Saídas e Entradas, onde na guia Acumuladores agora é possível fazer a criação de regras de filtros com base nos produtos, clientes e na guia de entradas, acumuladores, também por fornecedor, permitindo então que você crie regras específicas conforme produto ou cliente ou fornecedor. Outra opção importante que foi criada foi a opção de considerar como exceção a opção todos das colunas para relacionamento do acumulador. Essa opção serve para você estar também criando regras de acordo com algumas opções, sem necessariamente preencher outras linhas com estes itens. Por exemplo, observe que aqui na primeira linha há o CFOP 5303 e na segunda linha 5303. Porém, se arrastarmos a barra de rolagem para o lado, há uma regra configurada por cliente, onde o cliente 3 está selecionado nessa segunda linha. Quando você seleciona essa opção destacada, ele vai considerar como todos os clientes que há cadastrados da empresa, exceto o terceiro, o cliente 3, que foi informado na segunda linha. Com isso, você não precisa acessar o botão de definição e definir todos os outros clientes que seriam considerados para essa primeira regra de importação. Basta apenas indicar todos que o sistema ele vai entender que será todos os clientes, exceto o configurado na segunda linha. Bom, essas foram as principais liberações em âmbito federal. Todas as dicas estão na descrição desse vídeo. Acesse cada link e confira as orientações específicas. Há também uma dica com todas as alterações, incluindo as estaduais. Acesse e veja se há alguma informação relevante para o seu estado. Deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade e os nossos treinamentos. Até a próxima!